A relação futebol-política começa desde o início do futebol, que começa a virar o esporte mais popular do Brasil na segunda década do século XX. Né? Temos no campeonato em 1919, no Rio de Janeiro, o Brasil campeão sul-americano, o Arthur Friedrich o negro, né? O primeiro grande jogador da história do futebol brasileiro, tal. Há uma primeira tentativa de instrumentalização, mas não é algo muito relevante. Inclusive que havia muito debate ainda se o futebol seria ou não o esporte mais popular, se era ou não um esporte de elite. Tem muitas polêmicas. Coelho Neto defende o futebol, Lima Barreto ataca o futebol, tal. Mas a partir dos anos 30, já na década de 30, o futebol se transforma no grande esporte nacional. E aí o poder começa a olhar por futebol. Creio que a primeira manifestação aqui no Brasil, não na Europa, que foi usado pelo fascismo, basta ver 34 e 38, as Copas realizadas na Itália e na França, e a utilização do fascismo italiano da seleção, né, das glórias da seleção italiana e tal. Mas se nós examinarmos a seleção de 1938, seleção brasileira, o Brasil é terceiro colocado, tem pela primeira vez o artilheiro da Copa do Mundo, o célebre Diamante Negro, o Leônidas da Silva. Já há uma utilização do futebol, da política utilizando-se do futebol. Alzirinha Vargas, filha do ditador Getúlio Vargas, em 1938, vai à França, né, acompanha a seleção brasileira na França, tem uma foto que inclusive o colega Tiago Berraich usou no livro Biografia das Copas, que eu tinha recebido de um colega, de um jornal francês, onde tem a foto da seleção brasileira lá, em Paris, e ao lado está uma das filhas de Getúlio Vargas, Alzirinha, célebre Alzirinha Vargas, junto com a seleção brasileira. Getúlio não gostava de futebol, não tinha no interesse pelo futebol, mas o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e a ditadura getulista sabia da importância do uso do futebol para a política. Daí que não é acidental a ida de Alzirinha Vargas. E aí é uma coisa interessante da gente pensar e refletir um pouco sobre o Brasil. Em 1938, ditadura do Estado Novo, há uma forte leitura racista do Brasil, uma tentativa de a força branquear o Brasil, inclusive as instituições do Estado se dedicando a isso, né? E o grande esporte do brasileiro é o futebol, e os dois maiores ídolos do futebol são negros. Veja o paradoxo, né? Leônidas da Silva e Domingos da Guia, o célebre Domingos da Guia, zagueiro, pai do Ademir da Guia, célebre jogador que se notabilizou no Palmeiras, né? E o Leônidas da Silva, que nessa época estava no Flamengo, depois vem para o São Paulo, o considerado, é ou não é, mas não importa, mais ou menos que popularizou, se ele é ou não é inventor da bicicleta não interessa, mas ele que popularizou a jogada que ficou conhecida no Brasil como bicicleta. Então, a contradição, se você tem um Estado Novo, que a questão racial está muito presente, e a questão do branqueamento, né? Por outro lado, os dois maiores ídolos do futebol brasileiro eram dois negros, tanto que aí que depois que vem o chocolate, Diamante Negro, etc, 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 vinculado à figura do Leônidas da Silva. E em 50, que a Copa é no Brasil, também é uma utilização política do futebol, né? Célebre os episódios que o Brasil já se considerava campeão, a visita de políticos ao vestiário do Maracanã, que foi construído especialmente para a Copa do Mundo de 1950, né? E o uso do futebol foi evidente. Em 54, isso passou um pouco em branco. Em 58, aí sim, no momento da euforia juscelinista, além de tantas conquistas no Brasil no campo cultural, no campo econômico, no campo esportivo, vai ter outras conquistas, como no ano seguinte a Maria Esther Bueno vencendo o Wimbledon, mas tem a Copa da Suécia. E aí a vitória do Brasil lá foi fantástica, a sua importância, toda a repercussão, né? Toda aquela discussão sobre a questão racial, havia muita aquela ideia de que os negros só sabiam atacar, não sabiam defender. Tem despachos, se você olhar os jornais de 58, eu consultei, eu não me esqueço um despacho da France Press, dizendo assim que o problema do Brasil era o seguinte: os negros só podiam jogar no ataque, porque os negros não sabiam defender. Aí vem toda uma leitura de inferioridade e tal, e como que a Copa de 58 jogou tudo isso da onde deveria ter ficado, na lata do lixo e tal. Então isso é uma coisa bacana, legal, interessante.
da gente acompanhar, mas tem o uso, basta ver a chegada depois da seleção de 58 aqui, a recepção pelo presidente, a época capital do Rio de Janeiro, pelo presidente Juscelino Kubitschek e tal, mas não é um uso intensivo, mas há uma utilização também da vitória do Brasil como se fosse uma vitória do presidente. Em 62, a capital a capital já estava em Brasília, mas vem a seleção para o Rio, também é recebida, há uma grande festa, e aí o presidente João Goulart comparece, etc. Tal, mas você não pode dizer, tal qual no governo JK, que é uma ampla utilização do futebol, o que é em si em 70. Né? Em 70, durante o regime militar, o presidente gostava de futebol, o presidente Emílio Garrastazu Médici, e aí há uma relação direta entre governo e CBD, na época chamava-se CBD, Confederação Brasileira de Desporto, porque havia as confederações de todos os outros, a CBD incluía outros esportes além do futebol e era vinculada diretamente ao CND, Conselho Nacional de Desportos. E aí há uma utilização do regime militar da vitória da seleção brasileira, tal. O Médici ia sempre aos campos de futebol, né? Era conhecido indo lá com o radinho, etc. Tal. E inclusive teria acertado até o palpite do último jogo do Brasil em 70 contra a Itália, o 4-1, aí toda aquela repercussão, a chegada aqui no Brasil, né? O prefeito de São Paulo, então prefeito indicado pelo regime, não eleito, né? Paulo Salim Maluf, resolveu dar um monte de carros Volkswagen para os jogadores da seleção brasileira, para o técnico, para o massagista. Isso vai dar toda uma confusão depois, vai dar todo um rolo na imprensa, e depois isso tem uma repercussão enorme, vai ter um processo que demorou anos na justiça para que ele tivesse de devolver aquilo que ele pagou, que ele utilizou dinheiro público para favorecimento político e tal. Então, a Copa de 70 é clara a utilização do futebol como instrumento político. Agora, não chegou ao que aconteceu, inclusive, ontem, que eu vou chegar lá, né, de o presidente descer no campo, fazer tudo aquilo, tal, aí convenhamos, tal. Mas o ápice foi aquilo. Agora, por outro lado, tem de ser reconhecido a excelente organização e preparação para a Copa de 70, né, que houve toda uma preparação para a Copa, e não há um fato que eu gostaria só de destacar muito rapidamente, que foi construído muito a posteriori, de que a saída de João Saldanha de ser técnico da seleção brasileira teria sido uma intervenção direta do governo, porque João Saldanha era comunista. Isso é tudo uma lenda, uma das tais lendas urbanas, porque isso não ocorreu. Ele acaba caindo de ser técnico da seleção brasileira por uma série de erros técnicos que ele cometeu e por problemas de ordem emocional. Basta ver o episódio que ocorre após o empate do Brasil num jogo treino contra o Bangu, incidentes do João Saldanha com o Strick, técnico do Flamengo, etc. Não vou contar toda a história aqui, que a história é muito longa. O que vale a pena só destacar é a instrumentalização então, do futebol como uma vitória do regime militar, num momento econômico de crescimento como nunca na história brasileira, né? O crescimento econômico, e aí a vinculação de uma coisa a outra tal. A música do Miguel Gustavo, 90 milhões em ação, para frente o Brasil, salve a seleção, a marchinha, o Miguel Gustavo era célebre, criador de marchinhas eleitorais, inclusive criou para o Jango, inclusive em 1960, quando o Jango foi candidato a vice-presidente da República tal, mas o fez também para a seleção de 70 e ficou célebre. Essa marchinha foi usada inclusive em outras Copas do mundo tal, mas a utilização política foi muito grande da vitória da seleção brasileira de 1970. Já no caso de 1994, no governo Itamar Franco, numa outra conjuntura, Itamar não é um líder nesse sentido tradicional como os três citados anteriormente, né? Itamar, mas ele acaba recebendo a seleção, mas houve um episódio grotesco da chegada do avião da seleção brasileira e que não passou pela Receita Federal, que levou à demissão do Osiris Silva, secretário da Receita Federal, que achava que deveria passar pela alfândega, né? E houve uma série de incidentes, e o Romário, vamos lembrar, o grande Romário, disse que se passasse pela Receita, ele não desfilaria em carro oficial, né? Eles iam no caminhão dos bombeiros, etc. Tal, tinha todo aquele desfile, etc. E caiu o secretário da Receita Federal, porque o presidente resolveu conceder esse absurdo, que foi eles entrarem
vôlei no Brasil com as muambas. Muambas, entenda-se, com tudo que tinham comprado nos Estados Unidos, inclusive tinha acabado de sair geladeira com duas portas que abria, tal, que tinha água. Um dos jogadores se agarrou à geladeira, falou, ela é minha, aquelas coisas bem grotescas, tal, e acabou entrando sem pagar absolutamente nenhum imposto. E já em 2002, numa outra conjuntura, a seleção chega, passa pelo Palácio do Planalto, mas o Fernando Henrique Cardoso nunca teve um ar assim populista, tal, né? E nunca foi alguém identificado com o futebol, também já numa outra conjuntura, né? Mas ficou célebre lá porque na rampa do Palácio do Planalto o Vampeta acaba rolando pela rampa, segundo ele, porque ele já tinha tomado quase todos os que ele tinha direito e um pouquinho a mais. Isso eu estou dizendo que nos 5 campeonatos, algumas vezes você teve uma relação direta entre o presidente e o futebol e outras nem tanto, né? Tendo em vista que o futebol é o esporte mais praticado e mais importante, é quase que uma identificação entre futebol e Brasil ao longo de mais de um século, desde quando o Charles Miller trouxe a bola para o Brasil em 1894, quando tudo começou tal. Agora, eu estou dizendo isso porque no episódio de ontem, na vitória da Copa América, o presidente da República novamente entrou em campo, literalmente entrou em campo. Já tinha feito no jogo contra a Argentina. Eu achei grotesco entrar, ficar girando a bandeira, etc. tal. É uma tentativa de se apropriar indevidamente da vitória da seleção brasileira, como se ela tivesse alguma relação com a presidência da República, e não tem nenhuma. Ontem ele acabou indo ao Maracanã, recebeu mais vaias que aplausos, mas recebeu muitos aplausos também, tem de ser registrado, né? Resolveu, até aí tudo bem, de entregar as medalhas, porque isso faz parte do protocolo da Conmebol. Agora, o que não faz parte é tirar foto agachado, jogado junto com os jogadores e tal. Isso é uma tentativa de se apropriar da vitória da seleção brasileira. E hoje isso tem algum efeito prático, político? Aumenta a sua popularidade ou diminui? Nada, nada. Continua tudo a mesma coisa tal. Eu só acho uma coisa grotesca, porque é bom lembrar que antes dele ser presidente da República, antes do processo eleitoral, ele nunca tinha se manifestado seu interesse por futebol, né? É diferente, por exemplo, de um presidente da República, vamos pegar o caso da Argentina, né? Que o presidente Macri foi presidente do Boca, né? Aí tudo bem, né? Diferente dos presidentes brasileiros e do atual em especial, né? Já que ele que é o presidente do Brasil hoje, que tenta aproveitar dentro daquelas estratégias de marketing, de propaganda, mas isso não tem efeito nenhum, só fica uma coisa grotesca tentando se apropriar da vitória do futebol. E se quisesse ter uma relação boa com o futebol, e poderia tê-la, poderia incentivar, por exemplo, os trabalhos de moralização do futebol brasileiro, né? De moralização do futebol brasileiro, de apoiar uma legislação que levasse a uma limpeza étnica dos clubes e da CBF. Quer dizer, quisesse realmente ter um trabalho bacana, apoiasse e não, né, tentasse se apropriar indevidamente de uma vitória que é do campo esportivo. E quem acompanha futebol, eu digo que eu acompanho, acho que desde que eu tinha 4 ou 5 anos o futebol brasileiro, portanto há mais de meio século, né, a gente sabe que a qualidade da vitória, né, se fosse colocar das grandes vitórias brasileiras, foi muito baixa, a Copa América foi pavorosa, tanto que a gente passou a sentir saudades, olha como é a vida, do Campeonato Brasileiro, né? Não via a hora de terminar a Copa América para voltar ao Campeonato Brasileiro, que tem um nível sofrível, como nós sabemos, mas ao menos a gente passa a discutir com os amigos, né, sobre futebol tal, do que aguentar a Copa América, que foi realmente de nível rasteiro tal. Mas só para encerrar essas observações sobre o futebol, que foram muito longas, reconheço e peço desculpas, até pelo longo tempo que eu falei sobre isso, mas é que eu acho acompanhar tudo aquilo, a gente percebe que é um entusiasmo falso, né? Mas é assim que é a política brasileira. Mas ninguém engana mais ninguém. Hoje, com redes sociais, com tudo isso que tem, não dá para querer enganar as pessoas.